Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Não sei se você conhece esse atleta, né? É um grande jogador aí da NBA e... Enfim, é um maluco que dá pra ver que ele é grande e ele tem muita massa, né? Tem pessoas que são muito altas e são magras. Tipo o Felca. Não sei se você conhece o Felca. Esse cara caiu na minha timeline um tempo aí. É engraçado pra caramba. É um humor meio sarcástico, né? Mas você vê que é um cara magro e alto. Acho que tem mais de 1,90, alguma coisa assim, entendeu? Tem pessoas que são magras, muito magras e altas. Tem pessoas que são muito fortes, têm um volume de massa corporal, né, bem aguçado, mas também são muito altas, né? Então é o caso do nosso querido Shaquille O'Neal aqui. Vamos ver um pouco melhor. Deixei uma breve descrição para você ver aí depois, né? Mas Shaquille O'Neal me parece ser um homem com capacidade criativa, filosófica e espiritual mesclado com capacidade de carga, né? Um emocional um pouco aflorado, né? Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso aqui. Um atleta no basquete, ele precisa ter algumas capacidades, né? Uma delas é a resistência, naturalmente, né? Eles geralmente são muito resistentes. Alguns são muito resistentes fisicamente, outros são muito resistentes mentalmente. Então, uma coisa interessante aqui sobre os jogadores de basquete, geralmente eles têm uma testa mais arredondada ou uma testa quadrada em rampa, né? A nuca varia, oscila entre eles, mas geralmente a nuca é em diagonal. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo do Shaquille O'Neal, né? Aqui a gente tem o formato de testa dele. Você vai perceber, ó, é uma testa quadrada em rampa e termina arredondando, né? Ela faz um arredondamento. Ela parece ser 100% redonda, mas não é. Ela começa quadrada em rampa. Então é uma testa que existe uma certa capacidade lógica / sensitiva ali. Lembra que eu falo que o testa quadrada em rampa, ele geralmente tem uma resistência à dor boa, ele é um bom comunicador, ele se conecta mais facilmente com as pessoas, né? Existe uma facilidade maior ali para essa pessoa lidar com pressão, com dor, com escassez. Ela mescla a lógica com a sensibilidade. Consegue pensar e agir rapidamente. Por isso que você sempre vai ver nesse esporte pessoas de testa quadrada em rampa ou testa arredondada se destacando mais do que pessoas muito testudas, com a testa muito quadrada. É igual pessoas... você não vê africano bom na natação, cara, sabe? Existem questões genéticas. O esporte, eu costumo dizer que ele é um filtro social. Dentro do esporte você está filtrando perfis de pessoas. Tem pessoas que performam mais para uma coisa, tem pessoas que performam melhor para outras coisas. É porque parte da capacidade natural do treino daquela pessoa, a dedicação dela ali,
aquilo ali já está meio que pré-programado. Ela, por natureza, uma boa parte dela já é boa para aquilo ali, né? Então, dificilmente você vai ver um policial que sobe morro de favela, cara de operações especiais, dificilmente você vai ver um cara com olhos de ovelha ali. Dificilmente. Geralmente os olhos daqueles caras são muito cerrados, né? São olhos de caçador, são precisos, atentos, né? Buscam se esconder ao máximo, a bolinha dos olhos é pequena e a parte clara dos olhos ali nos globos oculares acabam se escondendo mais, né? São pessoas que geralmente estão no ambiente de guerra. Assim também, dentro dos esportes, existem pessoas com certas características que você vê se repetindo o tempo inteiro. Olha no tênis. Observe o tênis, como é que tem pessoas de nuca média e nuca longa. Os maiores tenistas do mundo, eles têm essa característica, né? O interessante é que no basquete, por ser uma quadra curta, onde a distância entre os jogadores não é tão grande, você consegue ter a nuca curta, nuca média, nuca longa para jogar basquete. Olha que legal, né? Diferencia em certas questões, né? Mas por ser uma quadra limitada, por ser um jogo com os braços, o que pega bastante ali é a resistência e a altura, né? Muitas vezes a velocidade, né? O cara às vezes não tem tanta altura, mas por ter velocidade ele se destaca ali também, enfim. Então o basquete, ele é bem híbrido, né? É um esporte bem interessante. Eu acho que só o que se dá mal no basquete mesmo é o baixinho e gordinho. O cara que é baixinho e gordinho no basquete, aí ferrou, entendeu? Realmente basquete não é pra ele. Mas basquete ele consegue ser um pouco adaptativo. Geralmente quem se destaca mais são as pessoas mais altas, médias para altas, né? Mas não impede que um baixinho jogue também e seja muito bom, né? Mas enfim. Então a testa quadrada em rampa é um dos perfis de testa que sempre vão estar no basquete, né? Testa quadrada em rampa, testa arredondada e testa quebrada provavelmente são os que mais se destacam ali, sendo que a testa quadrada em rampa e a arredondada são as principais, as que mais se repetem entre os grandes jogadores, né? Então fica esse dado aí para você analisar, né? Vamos falar da nuca dele, ó. A gente tem aqui uma nuca que é aquela nuca igual a do Paulo Musi, curta indo para média. A dele é um pouquinho mais volumosa, tá vendo? Ele não tem uma nuca gigante, é uma nuca curta que começou a ganhar um pouco de volume. Então, ele tem massa corporal, ó. O corpo, né? Tem mais facilidade para ser mais grosso, mais volumoso, né? Olha só a diferença dele perto desse outro jogador aqui, o Kobe Bryant. Né, ó, o Kobe Bryant tem uma nuca, uma testa mais reduzida e é quebrada, tá vendo? Ela é arredondada e tem um certo quebramento aqui, uma quebra no meio, né? Você vai ver a nuca do Kobe Bryant, tem até uma análise dele aí no canal. Você vai ver uma nuca média indo para longa, né? Uma nuca mais volumosa. Então o Kobe Bryant é mais magrinho, ele é mais rápido, né? E tem muita resistência mental. Kobe Bryant ele tem uma testa bem puxada, né? Então é muita resistência mesmo. Olha só o tamanho da cara dele perto da testa. Então, processar os dados que chegam pelos 5 sentidos, a eficiência que os 5 sentidos têm, provavelmente é muito boa. Era, né? Ele faleceu, se eu não me engano. Mas muita resistência mental, muita capacidade de processar os dados que chegam com os 5 sentidos. Os 5 sentidos também são muito bons, captam muito bem. A capacidade física é muito boa. Então ele resiste muito à dor, ele tem um corpo que consegue se levar a limites mais rapidamente, né? Uma velocidade maior. Se for pegar a velocidade do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant, o Kobe Bryant é muito mais rápido. O Shaquille O'Neal provavelmente é um cara mais mental e de força bruta, né? É um cara que por natureza tem massa, o nosso cérebro ele utiliza o que tem, né? Então se a sua genética já tem uma predisposição para ser alto e maçudo, você vai confiar mais na força e muitas vezes, dependendo do seu perfil, na mente, na percepção, né? Então parar um pouco mais para pensar. Então a mente desse cara aqui em campo é diferente da mente desse cara aqui em campo. A performance dos dois é boa, mas o jogo deles provavelmente é um pouco mais diferente, né? Então a performance dos dois em campo deve ser um pouco diferenciada. Então no caso dele aqui, ó, nuca
curta indo para média, o cara ganha massa no corpo, o cara fica bem maçudo, as pontas começam a afinar um pouco, mas o antebraço ainda assim tem um certo volume, entendeu? Então é um cara com uma certa capacidade de carga barra velocidade, né? Resistência, aí já é outra coisa, ele talvez não tenha uma resistência tão grande. Correr longas distâncias, o Kobe Bryant provavelmente conseguiria correr uma maratona. Esse cara aqui já tem um pouco mais de dificuldade. O corpo dele é pré-programado para acumular mais massa, né? Existem corpos que eles gerenciam, fazem muito bem a gestão do que entra, geralmente consomem pouco recurso, mantém o corpo um pouco mais estabilizado, mais magro para eficiência, para resistência e velocidade. Já tem outros corpos que eles são um pouco mais para acúmulo de massa, estocar recurso, né? Gerar força. Não são muito bons para correr longas distâncias. Isso queima muito recurso, gera muito estresse físico, né? Então tem pessoas que têm um corpo bom para pressão, né? Para esforço repetitivo. Kobe Bryant é um exemplo. Existem outras pessoas que são boas para força bruta, acumular recursos, gerar energia, né? Projetar energia, na verdade. Então é o corpo do Shaquille O'Neal. O cara tem uma nuca curta indo para a média, ele realmente tem uma mescla entre homem de carga e velocista, mas está mais inclinado para homem de carga, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do topo de cabeça dele. Olha só que interessante. Quando você perde um pouco numa parte em outra, isso vai se concentrar em outra parte. Então, se você for olhar o Kobe Bryant, ele não tem um topo de cabeça tão elevado, tá? Kobe Bryant careca, quando você olha uma imagem dele, você vai perceber que ele tem uma testa mais reduzida, uma nuca mais alongada e um rosto muito grande e expressivo, né? Essas são as principais características. O topo de cabeça não é tão elevado quanto o do Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal já tem um topão, ó, tá vendo? Pega da linha dos olhos e orelha, puxa lá para cima, tá vendo? Você percebe que tem muita massa. O que ele tem de topo de cabeça, se você pega da linha dos olhos e orelha, é o que ele tem de rosto. Agora, se você pega a testa dele já não é do mesmo tamanho que o rosto, entendeu? Então, reduziu um pouco mais a testa, apesar de volumosa, ela é grande, tá vendo? Reduziu um pouco, o volume ficou mais arredondado, a nuca sumiu. Cadê a nuca do maluco? Não tem, né? Só tem uma certa protuberância, um certo volume ali, que é o que eu chamo de curto indo para médio, né? Então, cara, essa massa vai se acumular mais no topo da cabeça dele. Aqui na parte de cima é a parte mais criativa, filosófica e espiritual, né? É a parte do campo das ideias. Então, provavelmente é um cara que tem uma facilidade para se comunicar, se conectar, para rir, para brincar, né? Ele deve ter uma certa empatia, uma capacidade de empatia boa. É um crânio mais político, mesclado com um homem de carga, tá? É criativo, filosófico, espiritual, mesclado com um homem de carga, né? Ele tem essa parte da conexão espiritual, da filosofia da espiritualidade, mesclado com uma certa brutalidade, uma força bruta, resistência mental para o corpo, né? Capacidade física ali ligada à massa mesmo, a projetar energia a curta distância. Então, fica esse dado aí para você perceber, tá? Esse aqui é o criativo, filosófico, espiritual com capacidade de carga, né? Então, ele consegue transitar entre a parte física, voltada à força, e a parte mental, ligada à parte política, a parte arquitetônica, né? O design, a música, sabe? O entretenimento. O que o Shaquille O'Neal faz, assim como todo atleta moderno, é pão e circo. É tipo teatro, é novela, é cinema, sacou? A atenção está em cima daquilo. Então, eles chamam a atenção através da performance física, o trabalho que eles fazem em campo ali, aquela disciplina, né? Todo aquele sincronismo, aquele treino todo que esses caras tiveram, eles estão fazendo uma apresentação ali para você. Eles estão jogando sério, né? Eles querem ganhar. Mas o que eles estão fazendo está gerando entretenimento. Entretenimento está no campo da criatividade, da filosofia, da espiritualidade, né? No campo da comunicação.
Então, pessoas de testa quadrada em rampa, com topo de cabeça elevado, acabam tendo uma certa facilidade para se conectar ao ser humano. Quando são altas e fortes, geram mais confiança, né? Então, eu chamo de papai urso. Imagina que você tem uma criança numa floresta e de repente essa criança está sozinha. Tem até história disso, cara, interessante. E aí essa criança não tem capacidade física para sobreviver, né? E aí de repente chega uma ursa e começa a cuidar dessa criança. Essa ursa consegue proteger fisicamente, né? Mas também essa ursa tem consciência para caçar, trazer recursos para essa criança. Ela alimenta e protege ali, entendeu? Você se sente muito mais seguro na figura de um urso, né, do seu lado ali controlado, um urso que tem uma mente consciente, do que perto de um cara bem magrinho, de um guepardo magrinho, seco, né? Pessoas mais altas e com um certo volume no corpo, elas são mais, de alguma forma pra gente, elas trazem mais segurança, né? A gente consegue imaginar que se der ruim, esse maluco tá do seu lado, entendeu? É tipo isso, sabe? Então, como ele é expressivo, tá vendo? É um cara de testa quadrada em rampa, trabalha no meio da comunicação. O que ele faz é comunicação através do atletismo, é marketing, né? É movimento de atenção. Então, gera empatia, gera conexão. Então, chamo de papai urso, tá? Só para você lembrar aí. Topo de cabeça elevado, então provavelmente ele tem facilidade para se conectar ao ser humano, entender o ser humano, clima, geografia, comportamento humano, história, né? Eu sempre repito isso, topo de cabeça elevado é mais focado no campo das ideias, né? Então deve ser um cara bom de papo também. Aqui também a gente tem aí o formato de rosto dele, né? Vamos falar um pouquinho do rosto. Ele tem um rosto bem grande, né? A nuca não é tão puxada para trás, então você vai perceber que o rosto dele não é tão expressivo. Olha que interessante. Ele se expressa bastante porque a testa é quadrada em rampa, mas o rosto, os formatos, ó, olha só, um cara grande com a orelha nem tão grande assim, né? Ó, o nariz dele é um nariz com as aberturas mais largas, mas não é um nariz muito grande, muito chapadão, né? Os olhos são olhos de pastores, de pastor, que eu costumo dizer, né? É aquele tipo de olho que mescla o olho cerrado com o olho aberto, arredondado, né? Então, ele é cerrado e arredondado. É uma pessoa que, no olhar ali, consegue transmitir uma certa confiança. É um leão, mas também consegue ser uma ovelha, entendeu? Então, existem olhos de ovelha, pessoas que elas são mais, geralmente sensitivas, elas são mais emocionais, são muito expressivas, né? Enxergam mais em 180. Existem pessoas que têm os olhos mais de predador, de caçador, extremamente cerrado, né? Busca se esconder, é tipo olhos de guarita, né? E existe os olhos de pastor, que ele é de caçador, mas existe alguma coisa naquele olhar ali que lembra ovelha, entendeu? Ele não está ali só para caçar, para usufruir, para puxar um recurso que não é dele. Ele também está ali para proteger. A mesma força que usa para caçar, ele também usa para proteger, entendeu? Então, os olhos de pastor são bem interessantes quando você começa a ver na sociedade. Tem muitos policiais com esses olhos. Também tem policiais com olhos de caçador, né, de predador. Mas, cara, eu acho que eu nunca vi um policial que vai mesmo para chão, para guerra. Não estou falando de quem trabalha no escritório, na parte técnica, não. Tô falando do maluco que vai lidar com a rua mesmo, sabe? Geralmente tem olhos de caçador ou olhos de pastor, entendeu? Então, é o caso do nosso Shaquille O'Neal aqui, olhos de pastor. Então, um cara também, ó, bem grandão, né? Lembra que eu falei da nuca curta indo para média? Olha aqui, como a canela dele, até certo ponto, ela é um pouco grossa, tá vendo? Né? Você pega a coxa ali, também é grandona, o cara é todo grandão. Mas chega aqui nas pontinhas, olha como é que começa a ficar fininho, tá vendo? É uma coisa que acontece no corpo do velocista, né? O velocista, ele é a mescla de força e resistência que gera velocidade. Ele precisa ter força para projetar energia no centro do corpo
ele precisa ter as pontas mais finas para conseguir se movimentar mais rapidamente. Então ele é um cara grandão, com massa pra caramba no centro do corpo, mas quando você vai olhar para as pontas do corpo, ó, já começam a ficar finas. Olha que interessante. Volto a dizer, é um cara gigante, ele tem 2 metros e pouco. Mas por que que a canela dele é mais fininha, tá vendo? Então isso está sendo representado ali no formato de nuca, né? A gente consegue perceber que a nuca é curta indo para a média, não é aquelas nuca reta igual do Arnold Schwarzenegger. Olha para a nuca do Arnold Schwarzenegger e você vai entender, reta, retíssima, né? Então tem muitos fisiculturistas aí que tem uma nuca totalmente reta. Outro cara que não tem uma nuca totalmente reta é o Ronnie Coleman, né? Eu tenho uma pequena análise dele no canal, mas tenho que fazer uma análise mais profunda mais para frente. É um cara que ele tem esse tipo de nuca do Shaquille O'Neal aqui. A diferença entre a nuca do Ronnie Coleman e do Shaquille O'Neal é que o Shaquille O'Neal tem um que eu chamo entre a nuca do Ronnie Coleman e do Shaquille O'Neal é que o Shaquille O'Neal tem um que eu chamo de nuca média em diagonal, ó. Nuca curta indo para média em diagonal. Ela começa a puxar lá para cima, ó. Faz uma diagonal aqui. Isso está muito presente em pessoas altas. Por isso que o Kobe Bryant aqui no design do coco dele, você vê que ele é mais para trás, o coco dele é mais nuca do que topo, do que diagonal, entendeu? Então, característica muito comum em pessoas altas, tá? Nuca em diagonal. Às vezes a nuca é longa, ou é média, ou é curta. O formato tá ali, mas essa característica que puxa em diagonal na nuca, aquilo ali está muito presente em pessoas altas. É claro que tem pessoas que fogem à regra, tá? Sempre vão ter pessoas que fogem um pouco à regra. Eu costumo dizer que são de 10 a 20% das pessoas fogem à regra do que eu estou dizendo aqui. 80% geralmente bate direitinho. Então, o caso do nosso Shaquille O'Neal aqui é um cara muito alto, com capacidade de carga, tem uma certa capacidade lógica / sensitiva, muita capacidade criativa, filosófica e espiritual. Isso deve se expressar na comunicação, no jeito de ver o mundo, né? No jeito de se conectar às pessoas, suas filosofias próprias. Ele provavelmente tem suas filosofias, suas ideias, suas crenças, né? Então, olhando aqui do lado do Kobe Bryant, ó, olha aqui o coco dos dois, olha que interessante. Olha só como o formato de crânio é diferente, tá vendo? Ó, a testa do Kobe Bryant, como é que é? Ó, bem puxada para trás, né? Olha a testa do Shaquille O'Neal, é puxada, mas nem tanto, tá vendo? Né? O Kobe Bryant tem menos topo de cabeça do que o Shaquille O'Neal. Se olhar da linha dos olhos e orelha para cima, vai ver que tem muito coco aqui para cima. Kobe Bryant é mais raso, tá vendo? Ele tem mais nuca, ele tem um pouco de topo, né? Quando olha aqui para a nuca dele, ó, a quebra que faz, tá vendo? A nuca dele não é aquela coisa em diagonal que eu falei, não é puxadona em diagonal. Mesmo assim, ele tem uma certa altura, né? Mas não é o mais alto da turma. Ele é mais rápido. Olha essa nuca média aqui, ó, indo para a longa, né? Ele tem uma nuca média, mas ela tá indo puxando para a longa, né? Por isso que eu falei que ele é um cara que consegue correr maratona. Provavelmente o corpo dele consegue fazer essa gestão com um pouco mais de facilidade do que a do Shaquille O'Neal, né? Então aqui, ó, a diferença de testa e topo entre os dois. Nessa imagem aqui fica muito bom para ver. Tá vendo? Olha a linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça. Olha a linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça. Olha o tamanho, o volume, né? Então os dois aqui, um do lado do outro, a gente consegue perceber com um pouco mais de facilidade. Esse cara é muito físico, sensitivo, muito corpóreo. Bom para lidar com velocidade, com pressão física. Tem muita resistência. Esse cara aqui, ele já não tem tanta resistência física quanto esse cara aqui, né? O Kobe Bryant, mas ele acaba tendo mais força, né? Mais capacidade ali para acumular massa, para projetar energia, né? Tem uma capacidade criativa, filosófica, espiritual, ou seja, a parte de liderança em pessoas assim geralmente é mais aflorada, né? São pessoas que conseguem liderar, influenciar com um pouco mais de facilidade. Como eu disse, compreendem o ser humano um pouco mais a fundo, né? Então, isso é bem interessante, né? Você consegue perceber nos dois aqui. Vai olhando nos jogadores de futebol aí com o passar do tempo, vai olhando nos jogadores de basquete, em várias modalidades você sempre vai perceber, geralmente, testa
é arredondada ou quadrada em rampa nos esportes. Quanto maior a pressão, quanto mais você tem que pensar e agir rapidamente, né? Tipo futebol, tênis, handball, basquete. Esses caras têm que pensar e agir rapidamente, né? Geralmente, testa quadrada em rampa ou arredondada, né? Às vezes curta, às vezes média, às vezes longa, né? Mas tem seus formatos e volumes diferentes, mas os padrões gerais geralmente são muito fortes nesses meios. Então, no caso do basquete, pessoas que têm mais massa corporal, uma certa velocidade, se dão bem. Pessoas que têm muita resistência, uma certa velocidade, não precisam ter tanta força assim, também conseguem se dar bem, né? Algumas são médias, outras altas, outras baixas, geralmente são altas, né? Estatura mediana para alta, mas é um esporte ali que o tamanho da quadra, né? O fato de você jogar com as mãos permite alguns perfis de crânio se destacarem com mais facilidade. Então, um cara muito testudo, de nuca curta, numa quadra, jogando basquete, ele geralmente não vai ser tão bom quanto um cara que tem uma certa testa arredondada ou quadrada em rampa. Ele não tem aquela testa quadradona, grandona, né? Ele pode ter nuca curta, média ou longa, mas só por ter a resistência mental para a parte física, ele acaba performando melhor ao longo do jogo, entendeu? Então, quanto mais lógico, quanto mais matemático você for, quanto mais dos dados, menos você vai performar na parte física, né? E vice-versa. Quanto mais você consegue lidar com a parte física, né? Você dedica mais tempo a isso, menos você está dedicando ao mental. Então, existem pessoas mais inclinadas para uma coisa, outras para outras. Então, o atleta, por exemplo, ele lida muito com o mental, mas ligado à parte física, de autocontrole, de se autoconhecer. Tá vendo? É mais humano, é mais criativo, filosófico, espiritual, né? O cientista, o eletricista ali, o cara que trabalha com dados, né? Esse maluco aí, ele geralmente é mais mental, ele não lida tanto com questões físicas, ele lida com coisas, mas com o fator humano, ele costuma não lidar tanto, né? Então, esse cara aqui é como se ele fosse um, um cara com capacidade física na parte de força bruta, mas também capacidade de liderar, capacidade de se conectar, de se comunicar, né? Então, fica aí esse perfil também para você analisar. Beleza, meu querido, minha querida que está assistindo? Deixa ali depois nos comentários o que você achou, se fez sentido para você essa análise, não fez. Um pequeno detalhe que eu quero deixar. A condição das pessoas é única, então quando eu faço a análise delas, eu estou analisando a estrutura individual, não estou comparando com outros. Quando eu comparo é para mostrar volumes e formatos diferentes, igual eu fiz com Kobe Bryant ali, né? Mas cada pessoa tem uma condição única, os formatos, os detalhes estão ali sendo representados, né? E essa leitura precisa ser feita de forma muito individual, né? Então, não adianta você achar que tem uma testa grande e que você é super inteligente, você vai ser o mais inteligente de tudo. Sempre vai ter alguém com uma testa maior que a sua ou menor, mas essa pessoa às vezes dedicou mais tempo a certas questões e ela é mais genial naquilo do que você e vice-versa, entendeu? Então o nosso game é muito pessoal, muito individual. Quando a gente começa a se comparar, começa a pensar que os outros são mais, né? Aí a gente já tá perdendo performance, entendeu? Então esses caras aqui passaram muito tempo se dedicando ao que eles fazem, né? Já tem uma capacidade natural ali e eles se colocaram em trabalho duro, né? Focados, disciplinados, se desenvolveram no que estão fazendo. Por isso são tão bons, né? Então, chamo de guerreiro filosófico também, tá? É um guerreiro filosófico com capacidade de carga isso aqui. É um cara que lidar com seres humanos, com a sociedade, com a aldeia, ele tem capacidade, ele tem uma força bruta, uma capacidade de acumular massa, também tem capacidade de se conectar, pensar e agir rapidamente, né? Então, longas distâncias não deve ser bom, mas projetar energia a curta distância, levantamento de peso, com certeza é. Com certeza ele é bom. Enfim, então essas foram as análises de hoje, tá? Volto a dizer, tô deixando aí na descrição o link do curso.
né? Um curso que ele vai te introduzir muito rápido essa análise craniana, você já vai sair dali vendo de cima, entendendo também como assistir os conteúdos do meu canal para conseguir realmente ter mais facilidade para compreender, para se analisar, para analisar as pessoas. Você também pode solicitar uma análise. Geralmente são dois perfis de pessoas que solicitam análise. Espera aí que eu vou tomar uma água aqui. Geralmente são dois perfis de pessoas. O curioso, a pessoa que quer validar se isso aqui funciona ou não, e a melhor maneira de validar é testando em você. Né? Estou à distância aqui, só vou precisar de 2 fotos. O vídeo que eu te envio traz os dados que você precisa para validar se faz sentido ou não. Então, um é o curioso, o outro é o cara que ele realmente já entendeu que o que eu estou trazendo aqui faz algum sentido, né? E ele quer descobrir seu formato de crânio. Então, eu geralmente atendo esses dois, né? Então, você recebe um vídeo ali de 30, 40 minutos, né? E ao final você consegue ter suas conclusões. Só você consegue analisar isso. Ninguém que te conhece vai ser tão preciso quanto você. Muitas pessoas vão conseguir apontar o que está sendo dito ali, tipo, pô, cara, realmente, isso aqui faz sentido, você é assim, né? Mas você é a pessoa que está aí desde o início, então é a única que consegue validar realmente ali, através da análise que eu te envio. Essa análise também não vai estar sempre disponível, tá? Já está chegando num ponto onde eu estou subindo o preço, a demanda vai subindo, então vai chegar uma hora que eu não vou poder atender mais, né? Mas meus cursos, livros, catálogos de crânio, eu vou tudo deixando aí para viabilizar, tornar possível. Quero te lembrar também que tem a área de membros ali. Eu já deixei o curso ali na área de membros também, né? Tá dividido em fatias, tanto nas assinaturas do YouTube quanto também no conteúdo de membros do canal do YouTube. Então você pode acessar por ali também, tá? Deixei a vaquinha aí se você quiser investir nesse projeto. Eu acredito muito na troca de energia. Quando você investe em alguma coisa, você está deixando uma fração do seu esforço, da energia que você conseguiu acumular ali naquele projeto. E cada homem que eu conseguir ajudar no futuro com esse projeto aqui, né? Porque no fim as pessoas se descobriram, se entendendo um pouco melhor, principalmente no nível estrutural, elas acabam aliviando muita pressão e energia ao longo da vida, né? Tanto em escolhas quanto em atitudes, em performances, né? Então, quando você investe algum valor nesse canal, seja pela vaquinha, seja comprando o curso, assinando o canal a parte membros, você está contribuindo para que no futuro isso daqui se expanda com mais velocidade, né? Chamando a atenção de quem é mais técnico para o assunto, né? Vai querer discutir, vai querer entender um pouco melhor, mas também quem é pouco técnico, mas consegue ver de cima, consegue perceber o que eu estou dizendo aqui e aplicar principalmente, pronto, isso daqui já está permitindo com que muitos tenham acesso, né? Talvez eu seja censurado algum dia, é um tipo de conteúdo que pode não ser muito bem recebido, mas fato é que o objetivo aqui é trazer para as massas primeiro, antes do meio científico. Eu quero jogar isso aqui na mão do maior número de pessoas possível, primeiro para validar se o que eu estou conseguindo ver com o meu cérebro está batendo com o que as outras pessoas estão também cruzando de dados, né? Mas principalmente permitindo com que essas pessoas testem por si próprias. Não fica agarrado a um meio, igual no passado. Aí tem umas análises antigas, tipo frenologia, ciência nazi, que essa galera ficou fechada ali no meio deles, né? Então a informação mesmo, o conhecimento, a sabedoria sobre isso ficava restrito a poucos. E foi utilizado para fins obscuros, né? Então eu estou fazendo o inverso, eu estou jogando isso aqui para a sociedade. Trazendo isso aqui que desde a infância eu tenho capacidade de processar, né? Fui estudar mais tecnicamente, fui fazer engenharia reversa e entendi. Beleza, o que eu estou enxergando bate também com o que a ciência já estudou até hoje. Então, agora eu vou entregar isso aqui para a sociedade para validar, para ver. Será que eu sou maluco? Ou será que os padrões que eu estou apresentando aqui, a maioria das pessoas estão conseguindo ver nelas e em outras pessoas, né? Então, a produção do conteúdo aqui no canal também, ela vai acelerando à medida que o canal vai crescendo. Meu objetivo é ter 1, 2, 3 vídeos por dia, sabe? Isso vai subindo. Quanto mais conteúdo eu conseguir gerar, porque pessoas... cara, é praticamente infinito o número de pessoas que eu posso analisar no mundo hoje, né? Então, tudo varia de tempo mesmo e entrega. O quanto eu consigo produzir aqui. Então, tem uma lista gigante de pedidos do canal, mais de 500 pessoas já
que solicitaram pedido de análise. Geralmente são pessoas famosas, né? As que eu vou ter que analisar. Geralmente são pessoas que outras pessoas admiram, né? Então o Shaquille O'Neal é um deles. É uma das pessoas que são admiradas aí por certos perfis, né? E eu estou analisando aqui hoje. Então em breve também pode ser o seu, né? Então você pode solicitar aí nos comentários, pode escrever, pedir o que você quer que eu analise. Às vezes o que você quer que eu analise já está aí. Eu já analisei, né? Tem muita gente que pede o Enéas, por exemplo. Tem a análise do Enéas aí. Tem gente que já pediu do Pablo Marçal, né? Vários atletas, fisiculturistas. Então, vai dando uma olhada aí que você encontra o seu, beleza? Então, essa foi a análise aí dos nossos três, né? Analisei 2 cientistas, sendo que um é médico, o Nikola Tesla. Já é um cara mais técnico da área de energia, eletricidade. E aqui eu estou analisando um atleta, né? Todos os três têm capacidade criativa, filosófica e espiritual. Olha que interessante, né? Um tem mais capacidade lógica, o outro tem uma certa criatividade, filosofia, espiritualidade mesclada com sensibilidade, né? O outro tem mais capacidade criativa, filosófica, espiritual com força bruta, sabe? Então, seres humanos são diversos, tá vendo? A condição das pessoas varia muito, cara, sabe? Então, volto a dizer, somos parte físico, parte mental, parte espiritual. Quanto mais a gente consegue compreender isso com um pouco mais de clareza, melhor o nosso game vai rodar. Mas alívio de pressão, se tem uma coisa que alivia a pressão na mente humana, na condição dele, na vida dele, é clareza. Né? Quando você consegue ver de cima antes de entender em detalhes, aquilo ali já vai te economizar muito tempo. Né? Então, essa análise aqui é para você conseguir ver esses padrões de cima, tá vendo? Quando você compra o curso ali ou vê os vídeos aqui do canal do YouTube, você está conseguindo instalar conhecimentos que eu já venho difundindo, de informação para conhecimento e sabedoria há muitos anos. Então eu estou difundindo isso aqui numa linguagem tão simples, tão acessível, que você vai economizar muita energia para compreender o que eu estou trazendo, né? Então acaba se tornando um software social para você, uma ferramenta que você vai poder utilizar, né? Seja para se melhorar, seja para compreender a sociedade, para aplicar numa função, para aplicar na sua profissão. Eu já estou atendendo visagistas aqui, ou pessoas que estudam a parte neural, pessoas que estão se perguntando coisas agora que, tipo assim, caraca, cara, na academia eu não estudei algo assim, nunca me disseram algo parecido, mas faz tanto sentido. São pessoas que muitas vezes são até mais técnicas do que eu, né? Na parte mecânica do ser humano, na parte neural, mas conseguem ver que faz muito sentido, né? Então o objetivo do canal é principalmente levantar as perguntas certas, né? Levantar essas perguntas e deixar a sociedade, a internet sacar. E aí a gente cria aí um novo movimento, um movimento onde as pessoas conseguem se entender um pouco melhor, as diferenças começam a ficar mais claras. Esse negócio aí de todo mundo pode ser tudo, isso não existe, tá? É muito melhor quando desde a infância, desde novo, você consegue se descobrir, né, entender suas performances, o que você está mais inclinado a performar melhor e trabalhar em cima daquilo, sabe? Então, quando você compreende que você é feito de capacidades e limitações, falando da parte física e mental, você tem clareza, você alivia a pressão, você foca no que é mais importante, aprimora um pouco mais o que às vezes não é tão eficiente. Olha aí,